Muito boa noite, companheiros e amigos da nossa querida doutrina espírita. Desejo a todos, como sempre faço, deste espaço gentilmente cedido pela nossa sociedade, Francisco de Assis, paz e saúde, porque é exatamente de paz e de saúde o que nós mais precisamos. Nós escolhemos para a conversa desta noite este tema mencionado pelo nosso companheiro Antônio Coelho, filho, porque nos últimos dias fomos surpreendidos. Não deveria ser assim, mas parece que uma boa parte do mundo foi com a desencarnação desse físico inglês, Stephen Hawking. E como ele, na sua trajetória de vida encarnada ou de existência aqui na Terra, como cientista e como pensador, teve que enfrentar as discussões a respeito da existência ou da não existência de Deus. E é categórico nos seus escritos, nos seus trabalhos, sobretudo nos livros sobre uma breve história do tempo e também a Casca de Nós, que ele escreveu para abordar um dos assuntos mais difíceis. Ele mencionou e deu entrevistas durante toda a sua vida a respeito deste assunto. Resolvemos, então, seguir a proposta de Stephen e trazer aqui em nossa reunião de sexta-feira este tema sobre Deus. Já há algum tempo, a editora Letras e Textos publicou um livro que nós escrevemos sob o título Fundamentos Históricos e Doutrinários do Espiritismo, que é este que está aparecendo aqui na tela, produto, resultado, conclusão de todos os estudos que fizemos e apresentamos no vídeo, no curso, intitulado Fundamentos do Espiritismo, e que está hoje disponibilizado na internet, graças à iniciativa, o trabalho, o denodo do nosso companheiro Antônio Coelho, e que fez questão de mostrar para o mundo, numa espécie de laboratório de trabalho que nós fizemos aqui na Fraternidade, nos estúdios da Fraternidade, e apresentamos então o resultado em 37 aulas, que estão, conforme eu disse, disponibilizadas na internet. Gostaria mesmo de solicitar àqueles que nos assistem que tomem conhecimento desse material que visa se lançar aí nesse debate a respeito não apenas de Deus como Criador, como causador, mas sobretudo da sua grandiosa obra que são as leis naturais. Então, vou falar um pouco do que o nosso amigo Stephen, na qualidade de físico, e que teve que seguir uma vida
muito interessante do ponto de vista das provações e também das expiações. E aceitou o desafio, jovem ainda, como todos sabem, com uma perspectiva de vida física muito reduzida por parte da medicina e que assombrou os médicos porque ele ultrapassou todas essas expectativas, o que mostra não apenas a coragem, mas também a fibra do espírito para produzir o resultado da sua obra. Dizem os especialistas que a ciência, a física, melhorou os seus estudos depois que ele apresentou o resultado do seu trabalho. Como ele não teve nenhuma dificuldade de fazê-lo, desafiando inclusive as ideias contrárias e se propondo para o debate a respeito dessa matéria. Alguns biógrafos mostram-no como um ateu, não admitindo a existência de Deus e considerando que o universo é uma obra do acaso. Esta é a sua proposta filosófica e científica. Contrariamente ao que o Stephan apresentou, mostrou como resultado do seu trabalho, outro grande cientista que o mundo conheceu antes dele, Albert Einstein, assegurou o contrário e afirmou o seguinte: Deus sabia o que estava fazendo quando criou o universo. Essa é a tese de um lado de Albert Einstein e do outro lado de que o universo é uma obra do acaso, é o resultado, a conclusão dos estudos do Dr. Stephen Hawking. Então nós consideramos interessante abrir uma conversa hoje sobre Deus, porque conforme todos nós sabemos, nós, os que estudamos o Espiritismo, um dos primeiros temas abordados pela doutrina espírita por proposta de Allan Kardec, o seu codificador, foi exatamente sobre Deus. E o resultado desse trabalho apresentado por Allan Kardec em 1857 foi o Livro dos Espíritos, que não nos cansamos de repetir, é a obra fundamental da doutrina espírita. Conhecer o Espiritismo requer o conhecimento da principal obra iniciada na construção da doutrina espírita. Então, Deus abre praticamente o Livro dos Espíritos num debate que Allan Kardec promoveu com os espíritos chamados espíritos superiores. E assim são chamados porque provaram a sua superioridade do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral. Da mesma forma como fez um outro filósofo de descendência judaica, Spinoza, Allan Kardec fez a mesma pergunta que o Spinoza fez quando elabora a estrutura filosófica do seu pensamento. Ele pergunta: que é Deus? Que é Deus? Lembremos, e isso aqui vai fazer bem para a nossa reflexão desta noite, porque na conclusão, conforme nós vamos poder observar, de um lado nós estamos partindo da ideia do cientista inglês,
de que ocasionalmente apareceu o universo, e do outro, a afirmação categórica do Einstein de que Deus sabia o que estava fazendo quando criou o universo. E, nesta análise espírita, entender como é que essa mecânica pode favorecer a nossa vida, porque nós temos que partir de algo que possa ser assegurado, que tenha uma confiança absoluta como proposta para melhorar a qualidade de vida das criaturas em todo o universo. Estou dizendo para nós, os espíritas, que admitimos a existência da vida em todo o universo. Os espíritos, respondendo à pergunta feita por Allan Kardec, dizem assim: Deus é a inteligência suprema. Deus é a inteligência maior, superior a tudo que existe, a todas as demais inteligências que conhecemos. E é também a causa primeira de todas as coisas. Nessa resposta que os espíritos ofereceram como um presente intelectual a Allan Kardec, já deixa claro que Deus é causador, Ele é criador. Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Se é causa primeira, é porque existem causas secundárias. Quando se estuda o Espiritismo, a primeira coisa que soma o pensamento do estudioso é isso: se Deus é criador, é causador, o que é que Ele verdadeiramente criou? Nós não vamos entrar nesse mérito nesta noite, mas é só para dar uma ideia reflexiva do que assoma o pensamento de quem faz a leitura, a reflexão, do jeitinho que Allan Kardec fazia, dialeticamente, porque ele, durante toda a sua trajetória em O Livro dos Espíritos, mostra esse aspecto dialético do estudo a respeito dessa matéria que estamos destacando nesta noite. Chamando ou denominando Deus de uma inteligência suprema, os espíritos já estão anunciando de que ele não é uma entidade. Não é uma entidade e muito menos possui sentimentos e atitudes humanas, que é, conforme todos nós sabemos, o produto filosófico resultado das reflexões das religiões, porque as religiões criam o Deus com sentimentos e atitudes humanas. Mas os espíritos, e é fácil verificar porque é logo na pergunta número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, vão delineando esse pensamento espírita do ponto de vista filosófico de que Deus não possui nem sentimentos e nem atitudes humanas, que é inteligência e, portanto, causador do universo, conforme nós vamos rapidamente demonstrar aqui nesta palestra de sexta-feira da nossa sociedade. Os sentimentos e atitudes humanas a que se referem os espíritos no Livro dos Espíritos são essas: o sentimento de amor, o sentimento de ódio, o sentimento de castigo,
de prêmio, de preferências e até penalidades. Notem que eu disse que as religiões construíram um Deus com sentimentos humanos. E é fácil conferir como é que pensa uma pessoa extremamente religiosa que imagina Deus sendo uma entidade localizada em algum ponto do universo. Então o filósofo, o pensador, o pesquisador, o debatedor, imediatamente vai dizer, mas como é que ele pode estar no universo se o universo é sua criação? Aí acende a fogueira do pensamento e da imaginação, indagar. E aonde ele estaria antes de criar o universo para nele se localizar? Essas ideias é para a gente verificar o quanto nós precisamos estudar, examinar a vida partindo dessas duas afirmações que nós abrimos a palestra. De um lado, de Stephan, de que o universo é obra do acaso, excetuando a existência de um Criador, e do outro lado de Albert Einstein, que afirma que Deus é o Criador e sabia exatamente o que estava fazendo no momento da criação. Esse assunto ligado com a localização do Criador em um determinado local do universo é um assunto que dá chance para um longo debate, para aquecer realmente o nosso raciocínio e as nossas indagações. O Espiritismo não afirma que Deus está localizado no universo, que o universo, dizem os Espíritos, é obra da criação de Deus. Esse assunto de que o universo é obra da criação de Deus dá chance para uma série de novas reflexões que nós, os espíritas, deveríamos fazer sempre para percebermos o aprofundamento das ideias que os espíritos apresentaram a Allan Kardec e, assim mesmo, eles fazem uma referência de que não puderam aprofundar ainda mais o tema por falta de uma linguagem acessível ao conhecimento do homem. O que mostra que eles tomaram o cuidado de apresentar ideias que fossem possíveis de serem assimiladas no momento da sua apresentação. Quando nós perguntamos às pessoas religiosas onde está Deus, algumas dizem assim: Deus está em toda parte, inclusive em nós. São afirmações não filosóficas, mas mostra como que, digamos, as pessoas imaginam o Criador. E mais, tudo que nós vemos, em tudo que nós vemos, está Deus. Essa doutrina, Allan Kardec, ao examinar esse tema, ele faz referência à doutrina chamada panteísta, a doutrina do panteísmo, que apresenta que os homens e a própria natureza são partículas de Deus, e tudo junto forma Deus. Eu vou lembrar, porque faz parte do roteiro da palestra, as duas ideias que abriram a nossa palestra. De um lado,
o cientista inglês que diz que o universo é obra do acaso e não existe criador, e do outro cientista também físico, matemático, que diz que Deus, como criador, sabia muito bem o que ele estava fazendo na hora da criação. Deus não se mostra, mas no popular, conforme vocês sabem, existem algumas referências bastante interessantes das pessoas que se dizem religiosas e, portanto, seguem uma determinada concepção religiosa. Dizem elas: Deus é muito bom e Ele tudo vê, observa, e não deixa escapar nada de ninguém. Por isso, tudo que nós fazemos está sob o olhar de Deus. Essa é uma ideia popular, Conforme a gente pode perceber, em cima dessa ideia popular não existe, digamos, uma ideia reflexiva da origem, da natureza, das propriedades. Não existe, porque no popular a ideia que se faz é que Deus tudo provê, porque tudo Ele vê. Uma ocasião eu estava terminando um seminário de estudos, há muitos e muitos anos atrás, depois de quase 8 horas, com intervalos de discussões, apresentações, as ideias da nossa doutrina, uma senhora pediu a palavra para falar e ela disse assim: olhe, hoje eu percebo o quanto eu não estava certa ao pensar em Deus. E eu fiquei muito contente com essa palavra, porque imaginava que nós tínhamos contribuído grandemente, fortemente, com as ideias para a reflexão soberana sobre Deus. E ela disse assim, para completar: agora eu sei que Deus é muito bom, e a desgraçada da minha vizinha vai pagar por todo o mal que ela me tem feito. Depois de quase 8 horas de apresentação de todo o esboço, arcabouço da doutrina espírita, esta senhora, vejam como que as pessoas no popular fazem as suas criações, e isto não é fácil de desentranhar, porque está cristalizado pela ambiência das experiências culturais ao longo de múltiplas, afinal são quase 1800 anos de assimilação de ideias religiosas. Quando realmente as pessoas começarem a pensar, sopesando, raciocinando, vão se construindo novos pensamentos filosóficos para dar condição de nós perdermos o medo de pensar em Deus. Deus, portanto, para o Espiritismo não se mostra, mas Ele se revela através de suas sábias leis. Se preferirem uma outra tradução, do francês para o português, o tradutor disse, de suas sábias, das suas obras. Mas nós preferimos a tradução das suas sábias leis, porque realmente o que dá chance para uma moderna interpretação a respeito de Deus, eu diria quase que uma revolução conceitual, é exatamente saber que Deus é o Criador, criou o Espírito, criou a matéria e criou as suas leis naturais, para que realmente pudesse existir a vida como existe em todo o universo. Agora que a ciência está ajudando a filosofia
através das grandes descobertas, ficará mais fácil entender toda essa mecânica quando nós falarmos do universo. E vamos ter que mudar, porque não é um universo, mas é multiversos. Não é mais um universo. A ciência está nos desalojando daquelas ideias encostadas, suportadas pela religião, da construção do universo em tais dias. Existiu até um pensador que deu a data do dia 23 de outubro como o dia em que Deus construiu o universo. Conforme a gente pode perceber, na imaginação cabe tudo. E como o homem, para fazer as suas reflexões, tem que partir de algo conhecido, algo humano, certamente não será difícil da gente aceitar essas ideias como contribuição para um pensamento popular. Essas leis fundamentais, anotem isso no pensamento, meus amigos. Essas leis fundamentais, elas são imutáveis. Por isso que se diz leis de Deus, que se diz leis divinas. Porque não é obra do homem. E podem ser observadas. A lei de imortalidade. O Espiritismo se alinha às outras doutrinas filosóficas que diz, e elas dizem também, que o espírito é imortal, que ele não morre, não fenece, não desaparece, apenas muda de estado, do estado encarnado para o estado desencarnado e vice-versa. A lei de evolução, tudo que eu estou falando é lei natural, que está aqui no meio. Eu estou falando, imaginando o nosso físico inglês de um lado, já não mais na sua cadeira, não há mais necessidade, ela não se faz mais necessária, todo liberto, e do outro lado, outro físico, Albert Einstein. A lei de evolução, Kardec preferiu dizer a progressão dos espíritos. Mas depois do dia 24 de novembro de 1859, em que Charles Darwin apresentou a teoria da evolução das espécies, parece que se ajusta bem falar em termos de teoria da lei de evolução do espírito, porque existe a teoria da evolução biológica, a que se referia o Darwin quando apresentou a sua teoria. A reencarnação, para dar provimento à lei de evolução, a fim de sustentar a lei de imortalidade. Múltiplas existências. Vida uma, existências muitas, de acordo com as necessidades do espírito em sua trajetória. A lei de livre-arbítrio, de liberdade, pensar, falar, fazer, tanto nos dois ou em um estado que eu já citei anteriormente, o encarnado ou desencarnado. A lei de causalidade, causa e efeito. Segundo a teoria espírita, uma causa pode produzir muitos efeitos que, ato contínuo, se transformam novamente em outras causas e que têm, por sua vez, novos efeitos. Sabem qual é a beleza do estudo dessa lei, meus irmãos? A beleza do estudo dessa lei é que nós podemos aprender, que nós podemos melhorar a nossa vida se nós atentarmos para os efeitos que tiveram as suas causas e não cometermos as mesmas causas
que nos trouxeram malefícios para a nossa existência. Numa linguagem popular, ou aprendemos na prática, ou teremos que continuar na escola assimilando a lei da teoria. Os físicos, cientistas, afirmam que no universo existem 4 forças. Eu vou fazer aqui uma ligação com essa teoria das leis naturais do Espiritismo. A chamada força nuclear, interação forte, que mantém e é responsável pela aglutinação do núcleo atômico, a chamada força eletromagnética, que é 137 vezes menor do que a força nuclear, eletromagnética, responsável por todos os fenômenos da eletricidade e do magnetismo. Os físicos afirmam isto. Eletromagnetismo. A chamada pequena força nuclear, que é 100 bilhões de vezes mais fraca do que a interação forte, a chamada força gravitacional, ainda mais fraca, gravidade, e por incrível que pareça, é chamada força fraca, mas é a que mantém todos os planetas em órbita, tudo na perfeita harmonia. Estou falando tudo isto devido à harmonia que existe no universo, desafiando o pensamento do cientista inglês que disse, afirmou e escreveu de que o universo é obra do acaso. E cada vez que a gente ouve, ou lê, ou assiste algo em torno das suas palestras, e depois evidencia o que falava Einstein, de que Deus sabia muito bem o que estava fazendo no momento da criação, parece que dá para começar a entender a respeito do físico que fala da construção das leis, que tudo. Meus amigos, se nós olharmos para a beleza do nosso corpo, do sistema, nós vamos ficar deslumbrados com a engenharia fantástica, matematicamente construída para dar provimento a uma necessidade. Por isto, quando nos perguntam assim, você poderia conceituar o que são as leis naturais segundo o Espiritismo? Eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer que leis naturais é um conjunto de providências emanadas do Criador para fazer funcionar o grande evento que nós chamamos de vida. O grande evento que nós chamamos de vida tem um provimento matemático ajustado no universo inteiro. Como agora começa a se escancarar o que é o universo, logo nós estaremos em um momento fantástico do conhecimento humano que vai render as devidas reverências à grandiosidade da obra do Criador. Esta é a palestra pequena que eu quis apresentar hoje para destacar a importância do trabalho de Allan Kardec, considerando-se os pensamentos variados de filósofos e cientistas que vão apresentando as suas ideias ao longo do tempo.
Muito obrigado pela atenção bondosa de todos e até a próxima ocasião.